31 a 39. Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Romanos capítulo 8, do 31 ao 39. Diz assim, queridos irmãos, a poderosa palavra do nosso Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Deus, aplica a tua palavra ao meu coração, aplica a tua palavra ao coração dos meus irmãos nessa noite, Pai. Nós oramos assim, no nome precioso, lindo, poderoso, majestoso, santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, hoje é um dia que muitas pessoas vivenciam dúvidas à flor da pele. Conversando outro dia com uma psicóloga, ela dizia que é muito importante essas datas comemorativas, porque elas sempre marcam o fim de um ciclo e o início de uma nova etapa. E final de ano, queridos irmãos, o culto que algumas igrejas chamam culto da virada, culto de fim de ano, culto de Réveillon, para a igreja do Senhor também tem esse mesmo significado. A gente fecha um ciclo e a gente está recebendo de Deus uma nova etapa de vida. O mundo, queridos irmãos, pula ondinhas. O mundo veste branco. O mundo solta fogos. Mas existe no coração daqueles que não conhecem a Cristo uma dúvida: como eu viverei o próximo ano? Como eu vou pagar as dívidas? Como eu vou conseguir sobreviver a essa tragédia tão grande? Como eu vou conseguir resolver os problemas do meu casamento? Como eu vou conseguir reatar o meu relacionamento com meu filho? Como eu vou conseguir resolver aquela causa na justiça? Como eu vou conseguir vivenciar o novo ano que estou recebendo? No entanto, queridos irmãos, o povo de Deus não é assim. O povo de Deus fecha um ciclo pela graça de Deus e inicia um novo ciclo com a mesma expectativa, com a mesma esperança, confiando no Senhor Deus. A dúvida, queridos irmãos, pode até assaltar o nosso coração por algum momento. No entanto, a convicção, a esperança, amados irmãos, a fé em nosso coração jamais será confundida. Bendito seja o nome
do nosso Deus. Amados irmãos, pensando dessa forma, pensando que nós desfrutamos de uma convicção de que o nosso Deus está nos segurando pela mão, pensando, queridos irmãos, na convicção de que o Senhor Deus está conduzindo a nossa vida, a nossa família, a nossa história, a sua igreja. Eu gostaria de conversar com você nesse momento sobre o seguinte tema: a segurança que a igreja de Cristo desfruta. A segurança que a igreja de Cristo desfruta. Você é a igreja de Cristo, irmão, amém? Amém, amém, glória a Deus. Então, meu querido irmão, sabe qual é a primeira segurança que você deve desfrutar? É a convicção de que Deus é por você. Veja comigo, por gentileza, o verso de número 1, verso de número 31, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, nós precisamos entender aqui que o apóstolo Paulo está falando que o Pai é por nós. E ele está nos mostrando que ele é por nós, e ele prova que ele está a favor de nós. Ele prova entregando o seu próprio filho, como nós vemos no verso de número 32. Ele é por nós, mas ele apenas não diz que é por nós, ele prova que está ao nosso favor, que está trabalhando em favor de nós, que está promovendo a nossa vida, que está, queridos irmãos, cultivando a nossa vida e que está guardando a nossa alma. Ele é por nós. Eu gostaria de nessa noite lembrar a você que às vezes pessoas são contra você, meu querido irmão. Às vezes questões familiares são contra você. Às vezes questões financeiras são contra você. Questões sociais são contra a igreja do Senhor. E se for a favor da igreja do Senhor, tem que olhar que igreja é essa. Mas mesmo assim, a igreja do Senhor vivenciando essa maré do mundo contra ela, ele tem a maré divina a favor dela, cuidando dela, provendo, amados irmãos, livrando, acalentando, fortalecendo, porque o nosso Deus é a nosso favor. Mas veja, queridos irmãos, quando nós olhamos a segurança que a igreja de Cristo desfruta, nós precisamos entender que Deus é por nós. Mas se você olhar o verso de número 34, vai dizer que o Filho de Deus é por nós. E eu quero que você olhe na sua Bíblia. Eu quero que você examine aí. O Filho de Deus é por nós. Mas se você olhar o verso de número 26, querido irmão, você vai ver que não apenas Deus é por nós. Se você olhar o verso 34, apenas não o Filho é por nós, mas também no verso 26 do capítulo 8, vai mostrar que o Espírito Santo também é por nós. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você chegou aqui se sentindo sozinho, um derrotado, um fracassado? Deus é por você. O Filho de Deus é por você. O Espírito Santo de Deus está com você, meu querido irmão. Você não precisa temer, você não precisa ter dúvida. Deus é por nós. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer, amados irmãos, que diremos à vista destas coisas, se Deus é por nós? Irmãos, o português ele não expressa muito claro a ideia do texto. Porque na verdade aqui não é uma condicional. Aqui, queridos irmãos, é uma verdade, é uma convicção, é uma certeza absoluta que o apóstolo Paulo tem. Ele diz assim: de fato e de verdade, Deus é por nós. Oh, meu querido irmão, lembre-se de uma coisa. Lembre-se que Deus, Ele faz com que as hostes celestiais, presta atenção nessa imagem, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins,
eles sejam ministros de Deus. A favor de quem, irmãos? Da igreja do Senhor. Da igreja do Senhor. Deus mobiliza o céu em favor da sua igreja. E você consegue perceber, meu querido irmão, que a obra da criação também converge para o bem nosso. Como assim, pastor? Veja os fenômenos climáticos. Vejam, queridos irmãos, o relevo. Veja os animais. Veja, queridos irmãos, as águas. Se nós não olhamos para ela e dizemos assim: só pode ser Deus que está no controle de tudo isso. Pois bem, isso é uma aula prática. É uma aula na natureza. Lembra quando o seu professor no ensino fundamental tirou você de dentro da sala de aula e disse assim: olha, agora eu vou dar uma aula a você de campo. E levou você para dar uma aula de geografia. E levou você talvez para Paulo Afonso para ver lá a represa. E você diz assim: poxa vida, que Deus poderoso. Olha como Ele desenhou o curso desse rio. Olha como Ele deu sabedoria ao homem para represar essa água, transformá-la em energia e alimentar estados, regiões. Esse Deus está fazendo tudo isso porque Ele mantém a minha e a sua vida, porque Ele é por nós. Aleluia. Irmãos amados, o cristão precisa começar cada dia ciente, não de que o mundo é contra ele, mas ciente de que o Deus dos altos céus, o Deus que rege a história da humanidade, que rege a eternidade, é por Ele. Quando você acordar, quando você abrir os olhos, diga: Senhor Deus, o Senhor continua sendo por mim. Mesmo quando estiver doendo, meu querido irmão. Mesmo quando você se sentir abandonado pelas pessoas. Quando você se sentir apenas criticado pelas pessoas. Quando as pessoas negarem tudo que você faz. Continue se lembrando: Deus é por você. Deus é por você, meu irmão. Às vezes, familiares nossos não reconhecem que nós acordamos bem cedo. Tomamos aquele café magro. Vamos a uma lida pesada. A gente volta no final do dia, todo arranhado, todo quebrado. E a gente ainda é criticado dentro de casa. A gente ainda é criticado dentro do trabalho. A gente não é reconhecido dentro do trabalho. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, Deus é por você. O Filho de Deus é por você. O Espírito Santo de Deus é por você. Você não está sozinho. Não há nada, meu querido irmão, a temer. Pois o Pai amoroso deseja apenas o melhor para os seus filhos. É por isso que Ele está conosco, irmãos. Eu queria que você lembrasse. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: Senhor, eu sei que pensamentos o Senhor tem a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos para vos dar o fim que desejais. Deus está com você, meu irmão. Quando a madrugada for longa, tiver todo mundo dormindo, as lágrimas rolarem no seu rosto, o sentimento de abandono, de desilusão, ainda assim, Deus tem pensamentos de paz, de prosperidade, de crescimento para você. Ele não te abandona. Mas, queridos irmãos, a segurança que a igreja de Cristo desfruta não é apenas a de que Deus está com nós, mas no verso de número 32 é a segurança de que Cristo morreu por nós. E veja, nós vemos aqui uma argumentação em uma ordem crescente, queridos. Se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, agora que somos filhos de Deus, Paulo vai dizer:
acaso Ele não nos dará tudo o que precisamos? Se quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados, na miserabilidade do nosso coração, na fofoca, na mentira, no roubo, no desvio, Ele entregou Jesus por nós. Que dirá agora, tendo Jesus na nossa frente, quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus. Paulo diz, acaso Ele não nos abençoará ainda mais? Oh, queridos, nós precisamos entender que Jesus empregou essa mesma argumentação quando tentou convencer pessoas de que era inútil se preocupar e temer. Se Deus cuida dos pássaros, Ele vai dizer ao seu povo, se Deus cuida dos pássaros e das ovelhas, e até mesmo dos lírios, certamente Ele cuidará de nós. Irmãos, Deus se relaciona com os seus filhos com base na graça ministrada no Calvário, não com base na lei, não com base nas nossas obediências, não com base nos nossos dons e nos nossos talentos, mas, queridos irmãos, Deus, Ele nos garante segurança, queridos irmãos, Ele nos faz desfrutar dessa segurança de estarmos nos relacionando com Ele, por causa que Cristo morreu em nosso lugar. Não perca isso de vista. Deus concede todas as coisas em abundância aos que lhe pertencem. Cristo morreu para fazer você propriedade exclusiva de Deus. Mas, queridos irmãos, qual a segurança que a igreja de Cristo desfruta? Em primeiro lugar, que Deus é por nós. A segunda segurança é que Cristo morreu por nós. Mas em terceiro lugar, queridos irmãos, a terceira segurança é que Deus nos justificou. Veja comigo, por gentileza, esse princípio no verso 33. Diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmão, isso significa que Deus nos declarou justo em Cristo. Satanás, irmãos, ele tenta nos acusar. O nosso coração depravado, ele também tenta nos acusar. De maneira que o nosso coração, às vezes, ele é mais maligno do que Satanás. Porque Satanás diz assim, olha, tu pecou, não ora não, tu fofocou, não ceia não. Mas o nosso coração, sabe o que ele faz? Ele aceita, ele se submete, e ele diz assim, o meu pecado é maior do que a justificação de Cristo. E aí a gente abre mão da graça maravilhosa de Deus e diz assim, não, eu prefiro me abraçar com o pecado. Deus, queridos irmãos, nos justificou, não para que nós vivamos agora uma justiça antropocêntrica. Não, agora eu sou justo e eu vivo agora, e a minha santidade, e eu chego à presença de Cristo pelos meus méritos, por causa da minha obediência. Não, é um ato exclusivo de Cristo. Ele colocou em nós a sua pureza, a sua justiça. Oh, irmãos, veja, quais são os privilégios então de Jesus Cristo, de Deus em Cristo Jesus ter nos justificado? Sabe qual é, querido irmão? É que a partir desse momento, nós podemos experimentar paz no coração, quando entendemos o real significado da justificação. Sabe, aquelas duas crianças, aqueles dois filhos,
que estão arengando, que estão brigando dentro de casa, feito o gato e o rato, sabe? E o pai chega e diz assim: olha, aqui em casa não pode ter isso. Aqui em casa não pode ter desunião. Perdoe seu irmão. Pegue na mão dele. Abrace ele. A gente faz com raiva. É ou não é, irmãos? É. Foi assim conosco. A gente faz com raiva. Não é essa obra que Deus fez não, irmãos, na cruz do Calvário não. Que botou Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele, e Jesus Cristo de maneira birrenta disse: não vou não. Não, meus amados irmãos, Ele decidiu se entregar em nosso lugar, Ele decidiu morrer para que Deus pudesse tornar a mim e a você justo, por causa da justiça de seu Filho. Oh, meu querido irmão, nada pode abalar a nossa paz com Deus. O fato de nós recebermos a justificação, agora nós temos paz com Deus. Eu não sei se você conhece pessoas que elas andam brigando. Elas não têm paz com o coração dela, elas não têm paz com os familiares dela, ela não tem paz com os colegas de trabalho dela, ela não tem paz com a cidade, ela não tem paz com ninguém. Essa pessoa nunca conheceu a justificação de Cristo. É por isso, queridos irmãos, que uma pessoa que conheceu a justificação, que foi tornado justo, ele agora tem paz com Deus, e essa paz, ela irradia na sua vida, ela irradia no seu trabalho, ela irradia na sua igreja, ela irradia na sua família, ela irradia por onde ela passar, porque ela é uma pessoa pacificada com Deus, é uma pessoa que está justificada diante de Deus. Ela não vive mais recebendo aquelas sugestões de acusação, ela está tranquila, ela está calma, ela está serena, porque o Deus da guerra declarou paz na vida dela. Queridos irmãos, qual a segurança que a igreja de Cristo desfruta? Em primeiro lugar, Deus é por nós, Cristo morreu por nós, Deus nos justificou. Quarto lugar, queridos irmãos, Cristo intercede por nós. Veja comigo, por gentileza, no verso de número 34. Cristo, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus também, o que, irmãos? Está com a Bíblia aberta, irmão? Tem que estar com a Bíblia aberta, viu? Eu gosto do pastor Hernando Dias Lopes, que ele diz assim: quando eu chego para pregar numa igreja, que o pastor abre a Bíblia, que a igreja fecha a Bíblia, ele diz: essa igreja nem conhece Bíblia, nem gosta de Bíblia, nem conhece a Deus. Agora, quando o pastor abre a Bíblia e a igreja permanece com a Bíblia aberta, é porque o povo é bereano. Amém, irmãos? Amém. Então, veja aí por gentileza o verso do número 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, e também o que, irmãos? Lindo demais, intercede por nós. Ô irmãos amados, isso é muito bonito. Cristo intercede por nós. A segurança que a igreja de Cristo desfruta é que Ele tem o Senhor Jesus na presença de Deus, no trono, na cadeira, falando com o Pai. Senhor, meu Pai, abençoe a vida de João. Está vendo aquele casamento troncho dele? É por causa do coração duro dele e por causa do coração duro da esposa dele. O Senhor pode ir lá e quebrar o coração dos dois e transformar? Deus diz: farei assim. Amém, irmãos? Amém. É desse jeito, querido. Jesus Cristo chega diante de Deus e diz assim: está vendo aquele jovem rebelde que sai da igreja para um motel? Ele foi consagrado no ventre da mãe dele ao Senhor.
O Senhor pode dar convicção de pecado a ele, a ela, para que quando ele saia da igreja não vá mais para o motel, mas vá para casa, organizar para noivar, casar e viver para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Ele está intercedendo, querido. Sabe aquela doença que você está aí, que você não teve nem coragem de dizer para os seus familiares? Sabe aqueles traumas que você não pode contar para ninguém, que você carrega sozinho? Sabe aquelas dores, meu querido irmão, que você não pode compartilhar com ninguém? Nós temos Cristo intercedendo por nós, dizendo assim: afaga o coração dele, afaga o coração da tua serva. Ele intercede por você, meu irmão. Veja, querido irmão, o Espírito intercede por nós e o Filho de Deus intercede por nós. Se você olhar o verso 26 e o verso 27, vai nos mostrar que o Espírito está intercedendo por nós. Se você olhar o verso 34, o Filho de Deus intercede por nós. Oh, meu querido, a segurança que a igreja de Cristo tem é que ela não está sozinha. Ela não caminha solitária, moribunda. Não. Deus está intercedendo por você. O Filho de Deus está intercedendo por você. A terceira pessoa da Trindade está intercedendo por você. E é muito interessante, queridos irmãos, que intercessão aqui do Filho de Deus e intercessão do Espírito Santo é totalmente diferente da nossa intercessão. Sabe por quê? Porque a gente ora e diz assim: Senhor Deus, abençoa para que eu passe no concurso. Mas a gente não está comprometido ainda com a fé em Deus. E a gente, às vezes, passa no concurso e abandona a fé, abandona a igreja, abandona o trabalho. Nós vemos que essa intercessão, ela foi respondida por Deus, mas não foi, queridos irmãos, respondida por nós com ações de graças. A nossa intercessão é imperfeita. Mas veja, a intercessão do Espírito Santo, a intercessão do Filho de Deus, não é para nos dar aquilo que nos afasta de Deus, mas é para nos conceder aquilo que aproxima a nossa vida do altar de Deus, aquilo que aproxima a nossa vida de um testemunho à semelhança de Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos entender que essa intercessão significa que Cristo nos representa diante do trono de Deus e que não precisamos nos defender. Preste atenção nisso. Às vezes a gente quer dar desculpas, às vezes a gente quer ser compreendido pelos outros, às vezes a gente quer se desculpar. Nós temos um Deus, nós temos o Senhor Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, e as três pessoas da Trindade estão conosco, trabalhando em nosso favor, intercedendo por nós. Irmãos, isso enche o meu coração de alegria, sabe por quê? Porque eu não sou um em meio à multidão. Eu não sou um em meio à multidão. Eu sou o Filho de Deus. Eu não sou mais um. Você não é mais um. Você é a filha de Deus. E Deus está com você. E o Filho de Deus intercede por você. E o Espírito Santo de Deus também está intercedendo por você. Para que você a cada dia viva mais os planos de Deus para você. Irmãos, perceba que quando a palavra do Senhor vai nos mostrar
Hebreus capítulo 7. A palavra do Senhor diz em Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pedro vai falar, Pedro, queridos irmãos, vai vivenciar uma situação de que Jesus Cristo chega para ele e diz assim: Pedro, olha, Satanás tentou peneirar a tua alma. Satanás queria acabar contigo. Satanás queria que eu te rejeitasse. Sabe o que foi que Jesus Cristo disse a Pedro? Mas eu intercedi por você. Você está querendo desistir, meu irmão? Está querendo jogar a toalha? Sabe por que você não jogou ainda? Não é porque você é forte, não. Sabe por que o pastor ainda não jogou a toalha? Não é porque ele é forte, não. É porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em nosso favor, meu querido irmão. Você não está só, meu irmão. Lembre-se, Ele roga por você. Maria não é intercessora. Maria precisa do intercessor, filho dela, Jesus Cristo. Pastor não é o intercessor ideal. O presbítero não é o intercessor ideal. O intercessor ideal você já tem, meu querido irmão. Deus Pai colocou o Filho dele e o Espírito Santo para trabalhar em favor da sua vida. Eu quero caminhar com você para o quinto tópico. Qual a segurança que a igreja de Cristo desfruta, irmãos? Em primeiro lugar, Deus é por nós. Segundo lugar, Cristo morreu por nós. Terceiro lugar, Deus nos justificou. Quarto lugar, Cristo intercede por nós. Mas se você olhar do verso 35 ao 39, você vai ver o quinto aspecto, que Cristo nos ama. Veja comigo, por gentileza, do verso 35 ao 39. Diz assim: quem nos separará do amor de quem, irmãos? De Cristo. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de quem? Daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em quem, irmãos? Nosso Senhor. Sabe por que Deus ama você? Porque Ele ama Cristo. E porque Ele ama Cristo, Cristo morreu por você, você passa a ser amado por Deus. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos finalizando mais um ano. E se você olhar a situação da sua vida, da sua família, você perceberá, você for honesto, você perceberá o amor de Deus nos mínimos detalhes, mas também nas grandes coisas. Lembre-se, o maior bem Deus já lhe deu, a salvação em Cristo Jesus. Ele provou o seu amor por nós. Ele mantém a nossa fé. Ele mantém a nossa vida. Nós precisamos entender, irmãos, que o amor de Deus por nós não é um discurso jogado ao vento. O amor de Deus por nós é um filho cravado na cruz, morto,
e abandonado. Deus abandonou seu filho para não abandonar você. O filho dele gritou: Pai, por que o Senhor me desamparou? O Filho de Deus foi desamparado para que Deus amasse você. Qual a resposta que você tem dado ao amor de Deus? Eu quero trazer aqui para você rápidas aplicações. Em seu coração, você tem plena consciência de que Deus é a favor dos seus atos? Em seu coração, no seu modo de proceder, no seu modo de pensar, no seu modo de falar, você pode dizer assim: Deus é por mim. Nesse negócio aqui, Deus está comigo. Irmão, a forma que eu trato minha esposa, Pai, Deus é comigo. A forma que eu trato meu esposo, Deus é comigo. A forma que eu estou educando os meus filhos, Deus tem abençoado aqui, Deus é comigo. A forma, queridos irmãos, que a gente compra, a gente vende, a forma, queridos irmãos, que a gente trata o nosso irmão, a gente pode dizer assim: Deus é comigo. Segunda aplicação, você tem a real convicção, meu querido irmão, que Cristo morreu por você, para que você dia após dia morra para si mesmo, para viver para Ele? Que nessa noite você possa sair daqui dizendo: Senhor Deus, glórias sejam dadas a Ti, porque dia após dia eu vivo para matar a minha carne, para que Tu vivas mais e mais em mim. Amém, irmãos? Terceiro lugar, no seu cotidiano, você tem desfrutado dessa paz da justificação? Ou seu coração está em guerra? Eu quero dizer para você que se você está realmente na posição de justificado, você deve evidenciar isso com uma vida em paz. Quarta aplicação, queridos irmãos. Não busque resolver a sua vida sozinho. Recorra a Cristo. Usufrua do intercessor Espírito Santo. Entregue mais a sua vida a Cristo. Entregue mais a sua vida ao Espírito Santo. Ou então você enlouquecerá. Ou então você brigará com todo mundo. Ou então você ficará sozinho nessa terra. Mas se você aprender a dizer: Cristo, interceda por mim, lute as minhas batalhas e dá-me vitória, Ele te surpreenderá, meu querido irmão. Quinta e última aplicação. Não faça do amor de Cristo um amor barato. Não faça do amor de Cristo algo banal. Valorize o sacrifício de Cristo. Eu termino chamando você a não entrar 2022 duvidando, se preocupando, como os ímpios fazem, mas desfrutando da segurança em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida. Eu quero chamar os presbíteros aqui à frente.